Teófilo, eu sou responsável aqui dentro da XP Advisory pela área de Portfolio Specialist. Estamos mais um mês realizando aqui o nosso webinar dedicado aos mandatos de fundos exclusivos e carteiras administradas, geridos aqui para a XP Advisory. E esse mês a gente conta com a presença do Arthur Richman, nosso CIO global aqui dentro do Private e CIO da XPA. A ideia é a gente conduzir da forma como que a gente tem feito nos últimos meses, passando um pouquinho a visão de cenário global, né? Muita coisa aconteceu, tem acontecido lá fora também, que tem agitado os mercados, passar um panorama também de Brasil, né? Acho que nossas perspectivas para os próximos meses, e aí no final como que a gente tem traduzido tudo isso para os nossos portfólios, decisão de investimento. Eu vou passar aqui a palavra para o Arthur, ele vai discorrer, depois eu volto aqui para falar um pouco mais das alocações, e no final a gente separa também um espaço para responder algumas perguntas. Então, vocês podem ir enviando aqui ao longo da apresentação. Muito obrigada pela participação de todos, espero que desfrutem do call. Obrigado, Vicky, obrigado a participação de todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente para poder conversar um pouquinho sobre o que a gente está vendo no mundo, que é um mundo que ficou um pouco mais complicado, né, nos últimos meses, é um mundo que ficou um pouco mais difícil de ler, mas que não está impossível, não. Tá? Assim, a mensagem aqui é que os temas estão razoavelmente bem definidos, a resolução de algum desses temas vai doer, e disparado, o maior nível de indefinição continua sendo sobre a trajetória doméstica, ou seja, Brasil, né? Lá fora a gente tem uma certa confiança, ou o nível de confiança que nós temos sobre o nosso cenário externo é maior do que o nível de confiança que a gente tem sobre o cenário interno, tá? Então vamos lá, eu gosto sempre de tentar traçar uma linha do tempo para poder dizer de onde a gente veio, onde a gente está, para onde a gente vai, né? Então, assim, a gente passou de novo, coisas que eu já falei em apresentações anteriores, uma crise muito diferente de todas as crises que a gente já tinha experimentado. Os governos implementaram políticas que hoje se chamam de políticas macroeconômicas de guerra. Quando você teve o advento da vacina, as economias saíram crescendo numa velocidade hiperacelerada. Então, você tinha aquele padrão, estimulou, abriu a economia, cresce rápido, né, que era um padrão relativamente previsível, né? Você viu isso primeiro na China, depois nos Estados Unidos, depois na Europa, que tropeçou um pouco na saída da vacinação, depois se juntou a isso, e aí você viu um padrão novo, tá? Que esse sim era relativamente surpreendente, que era o padrão, olha, não lidou bem com a pandemia, não abriu, cresceu. Que é um padrão que você viu em economias como a brasileira, como a mexicana, como a sul-africana, como a economia indiana, né? Economias cuja capacidade de lidar com a pandemia no início foram, digamos assim, deixaram a desejar, e que continuaram crescendo, apesar disso, de forma bastante acelerada. Aí você olha para isso e fala assim, poxa, mas que padrão é esse, né? E a conclusão que a gente já chegou, a gente já explicou isso para vocês também, é que o que é responsável pelo crescimento econômico, mesmo apesar de não ter dominado a pandemia, aqui no Brasil a gente já passou dessa fase, etc., mas é a substituição do PIB digital pelo PIB real, ou seja, a tecnologia nos ajudando a criar PIB mesmo com medidas de circulação, de restrição de circulação ainda muito restritivas, tá? Você observou isso no Brasil, você observou isso na Índia, na África do Sul, você observou isso no México. Quer dizer, o que isso significa, gente? Para frente, né? Porque gestão de portfólio é sempre para frente, nunca é para trás, né? A gente olha sempre para frente, né? A gente investiu nos últimos 18 meses uma quantidade gigantesca de dinheiro em uma infraestrutura que nos torna capaz de gerar atividade econômica com muito menos circulação, ou seja, a gente consegue gerar PIB sem sair de casa, né? Pensa no quanto o Mercado Livre investiu em logística para poder entregar, entendeu, no mesmo dia nas grandes capitais do país, né? Entendeu? Por quê? Porque consumo é um negócio que você quer gratificação instantânea, você quer comprar um tênis, você não quer esperar que esse tênis chegue daqui a 2 semanas, né? Então, assim, o e-commerce deu um salto de penetração em 18 meses
e ele ganhou em 18 meses um mercado que ele tinha levado 10 anos para ganhar, um market share que ele tinha levado 10 anos para ganhar. Ah, mas quando os shoppings reabrirem, horário normal, etc., vai voltar um pouquinho disso? Vai, mas não vai voltar tudo. Tá? A gente já criou hábitos, a gente já sabe agora o caminho certinho para pedir no Mercado Livre, na Amazon e em qualquer outro aplicativo de e-commerce, a gente já sabe qual é esse caminho, e uma parte das nossas decisões de consumo vão ser tomadas e exercidas dentro do ambiente digital, em vez do ambiente real. Né? Telemedicina não era regulado até antes da pandemia, entendeu? Todo mundo aqui, ou pelo menos boa parte de nós, tem filho pequeno. Eu fiz consulta com o pediatra do meu filho, entendeu? Dor de ouvido, essas coisas assim. Por telemedicina, ele passa uma receita via antibiótico via WhatsApp, quando o WhatsApp está funcionando, né? Então, assim, e as coisas funcionam. Dois exemplos icônicos aqui, só para terminar, isso aqui é só uma breve introdução, né? Assim, todo mundo pediu comida no Rappi, todo mundo pediu comida no iFood nos últimos 18 meses, né? Quer dizer, jantar, né, fora ou almoçar fora era uma coisa eminentemente presencial, né? E a gente não queria abrir mão do nosso sushi preferido, então a gente mudou nossos hábitos de consumo. E eu acho que o icônico foi o lançamento da Disney do Viúva Negra, que fez com que, no primeiro fim de semana de lançamento, nos lugares onde os cinemas estão abertos, eles faturassem 158 milhões de dólares nas bilheterias de cinema e 60 milhões de dólares no Disney Plus. Né? Então, você pensa bem, o que eu fiz com meu filho mais novo, né? Em vez de eu pegar ele, levar ele num cinema, comprar um saco de pipoca, pagar a entrada do ingresso e uma Coca-Cola, eu paguei R$ 30 no streaming no Disney Plus, mesmo saco de pipoca, mesma Coca-Cola. Então, o que acontece? A gente consegue criar PIB digital, não é igual, não é uma substituição de 1 para 1 PIB real, que fique bem claro isso, a gente ainda tem gaps muito importantes, mas isso significa, gente, daqui para frente, que o efeito econômico da variante Delta, ao longo do tempo, ou de qualquer outra variante que venha a acontecer, e a gente sabe que o objetivo de um vírus na vida é se multiplicar e mutar, ele tem esses únicos dois objetivos. Então, assim, a gente sabe que o efeito econômico de novas variantes, ou mesmo de uma piora dessa variante Delta, ele é menor ao longo do tempo. Você vê claramente isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que teve um repique muito importante no caso da variante Delta, né, ele desacelerou, mas ele não teve o PIB não desabou como ele desabou em março, de abril do ano passado. Ele desacelerou de crescer 6 e burdoada para crescer um pouco abaixo de 5. Né? Então, assim, você teve impacto, né? Um impacto que era, de certa forma, esperado, até porque o PIB potencial norte-americano não é esse, mas que aí você teve uma desaceleração, não é que seja indolor, dói, mas você passa por isso. Ou seja, o organismo econômico adquiriu imunidade ao vírus mais rápido do que nossos organismos biológicos. A gente sabe disso, porque a gente sabe que a economia é altamente adaptável. Tá? Então, isso tem a ver com o que a gente pode esperar de novas cepas do vírus, de novas mutações e de novas eventuais pioras daqui para frente. O impacto econômico é decrescente ao longo do tempo. Tá? Mas por que a gente está passando por esse momento tão mais volátil nas economias globais? Uma série de coisas. Tá? Primeiro, vamos falar de China, tá? Que é talvez o grande headline que todo mundo viu. Olha, é um momento Lehman, a China vai passar por um momento igual da Lehman Brothers, vai levar, entendeu, o sistema econômico global a um colapso, o sistema financeiro global a um colapso, porque, afinal de contas, e o centro disso entendeu, a reestruturação das dívidas primeiro foi da maior incorporadora na China, que chama China Evergrande, e agora tem a Fantasia, tem outras que estão tendo dificuldades em enrolar suas dívidas. Quando você olha as dívidas de todo o setor imobiliário chinês, elas têm tradado muito mal, né? Então, o que acontece? O que aconteceu? Só para ficar muito claro, gente. Lembrando, a China também passou por esse processo de estimular a sua economia, também injetou um excesso grande de liquidez na economia. Algumas dessas grandes conglomerados imobiliários pegaram dinheiro e começaram a fazer coisas que não só prédios. Por exemplo, a Evergrande comprou um time de futebol, comprou uma fábrica de água mineral. Né? Então, dentro desse contexto, ela olhou e falou, poxa, você se alavancou, tomou dívida barata do governo chinês para contratar o Hulk.
né, que já voltou até para o Atlético Mineiro. Então, assim, de verdade, gente. E aí o governo chinês começou a observar isso e você começou a ver uma coisa interessante, que é, poxa, o setor de construção chinês estava crescendo 20% ano contra ano, né? E o Partido Comunista Chinês, como bom estudioso da história, olhou, por exemplo, o japonês e falou o seguinte: poxa, gente, uma bolha imobiliária, quando explode, quando fica grande o suficiente, quando ela explode, ela gerou no Japão 20 anos de crescimento negativo. Eu não quero isso, não. Então, desde outubro do ano passado, o Partido Comunista Chinês, o governo, já vem botando o pé no freio devagarinho. Ninguém puxou o freio de mão, ninguém botou, entendeu, o pé no freio de forma muito, entendeu, pesada, mas ele vem tirando liquidez da economia e quem fez investimento ruim como a Evergrande bateu na parede. Tá? Isso significa que a gente vai passar por um momento Lehman, ou seja, que o sistema financeiro chinês vai ter um colapso completo, etc. Não, não significa isso não, gente. Por quê? Porque tem uma diferença muito grande entre o que a gente está vendo na China e o que a gente via na Lehman Brothers naquele momento, que é o risco de contraparte. Tá? Na Lehman, quando eu estava sentado na minha cadeira lá em 2008, setembro de 2008, gerindo os fundos, eu não sabia onde deixar o caixa dos fundos, porque eu não sabia se o Citi estava solvente, se eu não sabia se, entendeu, alguns dos grandes bancos americanos estava para quebrar também depois da quebra da Lehman. Quem que vai quebrar aqui? Não sei, né? Então, assim, quando a gente olhava para isso, o risco de contraparte fez com que o mercado de crédito congelasse totalmente. Quando o mercado de crédito congela, uma economia desaba, né? Foi isso que foi o momento Lehman, né? Na China, para bem ou para mal, você tem 5 grandes bancos estatais. Todos eles têm exposição à Evergrande, né? A dívida da China Evergrande com perdão do pleonasmo, grande, entendeu? Tem mais ou menos 300 bi de dólares de dívida que a gente consegue ver, que está no balanço. Então, o que vai acontecer é que, poxa, os bancos vão tomar uma perda de capital, mas eles são muito menos alavancados do que os bancos americanos eram em 2008 e não tem risco de contraparte. Por quê? Porque é tudo controlado pelo Partido Comunista Chinês. Então, em última instância, o Partido Comunista manda o People's Bank of China suprir o mercado de liquidez, o People's Bank of China tem colocado mais liquidez no mercado, e o partido manda os bancos fazerem essa liquidez circular, que é exatamente o que não aconteceu na Lehman. Então, assim, isso não significa que a China não vai ter problemas, isso não significa que o setor imobiliário chinês não vai passar por uma desaceleração muito importante, que vai se refletir no PIB chinês. Não é à toa que o minério de ferro veio de acima de $200 por tonelada para chegar a bater abaixo de $90 por tonelada, hoje ele está em torno de 115, alguma coisa assim. Então, assim, você tem essa conclusão, mas não é uma crise deflagrada, etc. O que vai ser, gente? Vai ser arrancar um band-aid rápido, vai doer. Por quê? Porque na cabeça do Partido Comunista Chinês, o setor imobiliário deveria crescer entre 5% e 10% para absorver, né, a migração campo-cidade, ou seja, para continuar promovendo o processo de urbanização na China. Você estava crescendo 20%. Para a média ir para 5 ou para 10, você tem que passar por 0 de crescimento em algum momento. Então, a China vai ter uma desaceleração importante na sua absorção de commodities, no seu setor de construção, e isso vai doer nos exportadores de commodities. Ponto. A boa notícia é que não é o fim do modelo de desenvolvimento chinês. A má notícia é que os próximos meses vão ver uma desaceleração importante na economia chinesa. Você já vê essa desaceleração nos dados agora? Não. Ainda assim, você vê alguma desaceleração nos dados, tá? Mas você não vê uma desaceleração tão profunda assim quanto é possível esperar. Mas, olhando para frente, é razoável a gente esperar que a economia chinesa desacelere de uma forma importante, especialmente no seu setor de construção. Tá? Então, é esse o momento do mundo. Tá? Em adição a isso, quer dizer, olhando para fora da China, e aí a Vic pode colocar o primeiro gráfico, né? A gente está num momento também particular, que é um momento onde normalmente a volatilidade dos mercados tende a aumentar, que é o que a gente chama que a gente está começando a ver uma normalização das variáveis econômicas, né? Poxa, você vê o PIB de menos 30, depois você vê PIB de mais 30, 6. O que está acontecendo agora é que a gente está passando pelo pico de crescimento, né?
Os PIBs no mundo estão passando pelo pico de crescimento e estão desacelerando agora. Estão desacelerando por dois motivos. Um choque de oferta, que é o que a gente vai falar daqui para frente, mas também estão desacelerando porque eles têm que desacelerar, porque o PIB potencial norte-americano não é 6,5, o PIB potencial europeu não é 5, entendeu? Então, normalmente, durante o pico da desaceleração, isso é que nem o topo de uma montanha-russa, a gente dá aquele frio na barriga no mercado, a volatilidade aumenta. Por quê? Porque está crescendo 6,5 e indica que você tem uma inflexão para baixo, tá? O mercado começa a ter uma dúvida de qual é o tamanho dessa desaceleração. A gente vai desacelerar de 6,5 para 3 ou a gente vai desacelerar de 6,5 para 0, né? E no meio de tantas variáveis difíceis, né, você olha, a gente teve que mudar a escala do gráfico para botar um PIB de -30 e de +30, senão não funcionava, né? Então, assim, no meio de tanta confusão, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, o mercado se torna mais incerto sobre o tamanho dessa desaceleração, e quando ele tem incerteza sobre o tamanho dessa desaceleração, você, entendeu, fica um pouco mais volátil. Na verdade, fica bem mais volátil. É exatamente isso pelo qual a gente está passando. A gente está discutindo qual é o tamanho da desaceleração. A gente acha que essa desaceleração ela é importante, ela é exacerbada por aquilo que a gente chama de um choque de oferta, que explica muito o que está acontecendo nas economias globais, né? Por que a gente está tendo uma desaceleração do PIB com preço subindo, com inflação subindo, que é o dado abaixo, né? Isso claramente mostra para a gente que o processo pelo qual nós estamos passando é um processo de restrição de oferta, não é um processo de restrição de demanda. E aí não tem coisas boas ou coisas ruins, mas você não estar gerando PIB por restrição de oferta é menos ruim do que você não estar gerando PIB por restrição de demanda. Por quê? Quando não tem demanda, você tem que passar por um processo deflacionário, o preço das coisas cai, né? Você entra num processo no qual os bancos centrais têm que voltar a estimular a economia. Quando não tem oferta, e não tem oferta nesse caso, porque a gente disruptou, a gente interrompeu as cadeias de produção globais e elas estão demorando muito mais a voltar a produzir, né? Quando não tem oferta, você tenta comprar um carro, é exatamente o que todos nós passamos, você tenta comprar um carro, não tem, o preço do carro sobe 30%, 40%, você gera esse aumento de preços e o PIB não consegue subir porque não tem carro para ser vendido. Então, assim, mas isso é importante, porque um tema muito comum que se circulou recentemente foi o tema estagflação. Tá? A gente concorda com a parte inflação do termo, mas a gente não concorda com a parte estag. Por quê? Porque não existe uma estagnação econômica. O que existe é, você quer comprar o carro e a Toyota não consegue fazer esse carro. Mas ao longo do tempo, quando a produção da Toyota normalizar, a sua demanda estando lá, esse carro vai ser vendido, entendeu? Então, o que vai ter você vai espalhar mais o crescimento econômico ao longo do tempo. A gente continua relativamente confiante de que a gente vai ter um nível de crescimento econômico no mundo saudável, porque o consumidor americano continua bem, ele tem 2 trilhões de dólares de excesso de poupança, a gente já falou isso em lives passadas, as empresas norte-americanas continuam bem, elas têm excesso de caixa para poder investir, e você tem estoques muito baixos. Só o processo de recomposição de estoque, isso é um dado da Bridgewater, pode levar o PIB global a crescer acima de mais um ponto percentual a mais ano que vem. Então, quando a gente olha o crescimento, em vez da gente ter esse crescimento hiperacelerado durante pouco tempo, a gente vai ter um crescimento relativamente saudável durante mais tempo. É isso que a gente espera para a economia global. Poxa, Arthur, mas esses choques de oferta estão durando mais do que a gente imaginava. Então, eles estão durando mais do que a gente imaginava, aí não tem muito jeito, gente. Assim, infelizmente, as cadeias de produção estão voltando mais lentamente do que a gente imaginava. Está sendo mais difícil, a gente desliga, entendeu? Desligou a produção de, está faltando carvão, está faltando gás natural na Europa, essa crise energética, etc. E quando você quebra essas cadeias de produção para você reintegrar e voltar a produzir em níveis antes do que você tinha na Covid, demora tempo mesmo. Tá? Mas você fala assim, poxa, Arthur, mas essa inflação, Vic, próximo gráfico, por favor, essa inflação que está aparecendo no mundo inteiro, se você falou, tem um choque de oferta, essa inflação ela não vai levar os bancos centrais a terem que subir os juros mais rápido, que é outro ponto importante que a gente tem que falar? Gente, sim e não.
tá? Assim, resposta de economista, né? Assim, por um lado sim, por um lado não. O gráfico que vocês estão vendo em cima é o que o Banco Central norte-americano espera para a inflação norte-americana, ou seja, ele é uma corcunda, ele é um gráfico clássico de choque de oferta, né? Ele é um gráfico onde a oferta sumiu, os preços subiram para refletir essa alta de oferta e em algum momento elas voltam. Esse choque de oferta está durando mais do que a gente imaginava, está durando mais do que o Banco Central norte-americano imaginava. Então, quando a gente olha para isso, ele fala assim, bom, existe a possibilidade da gente ter que alterar a trajetória de política monetária. O que o Fed disse para a gente em inglês muito claro? Gente, a economia está ficando normal, a gente saiu do buraco, entendeu? A economia está crescendo de forma está crescendo de forma bem acelerada, está na hora da gente rever os processos de recompra, tá? Então, hoje em dia, só lembrando, vi que passam para o próximo gráfico, depois a gente volta para esse aí. O Fed recompra 120 bi por mês de títulos públicos federais e de hipoteca. O que o Powell falou para a gente? Turma, está na hora de começar a discutir o tapering, né, a diminuição dessas recompras. Tá? E aí você tem dois cenários possíveis. Né? Assim, o primeiro cenário é esse cenário que a gente colocou na esquerda, ele já começa, a partir de outubro, né, a diminuir as recompras. Né? Ele fala para a gente em setembro, fala para a gente ainda esse mês, e aí a partir de outubro ele começa a diminuir as recompras. Né? Fala para a gente no mês que... a partir desse mês ele já começa as recompras. Esse era um cenário possível, dado o que está acontecendo no Congresso norte-americano, parece que a gente vai para um cenário um pouquinho alternativo. Tá? E ele falou outra coisa, desculpa aqui assim, ser incompleto, ele falou, eu quero até o meio do ano que vem ter parado as recompras. Então, você fazia a conta, poxa, ele começa em outubro, diminui as recompras, entendeu? Ele tem que zerar até o meio do ano que vem, ele diminui as recompras de 15 bilhões ao mês. Né? O que vai acontecer, provavelmente, por causa dessa confusão que está acontecendo no Congresso norte-americano? Pode ser que ele comece as recompras em janeiro, né? Ou diminua as recompras em janeiro. E aí, você tem que fazer 20 bi, em 6 meses ele vai de 20 em 20. Né? Então, assim, tem um cenário alternativo, tem esses dois cenários. Esses cenários fazem muito diferença para o mercado? Não, fazem muito pouca diferença. O que faz diferença daqui para frente é quando que a gente vai ver o Fed subindo efetivamente os juros, ou seja, saindo do juro zero. E aí a gente volta para cá. E essa tem uma discussão interessante, gente. Isso aí são os famosos dot plots e como eles se moveram ao longo do tempo. Eu vou chamar a atenção para um ponto aqui, que é esse aqui. Vocês estão vendo o meu cursor? Não, vocês estão vendo o da Vicky, né? Não, Vicky, você meu. coloca o cursor sobre 2021, o dot plot de 2021. Coloca a mãozinha de 2021 no da direita, por favor, no de setembro. Né? Aqui, o da direita, para cá, para 2021. Você pega exatamente metade do comitê está dividido. Metade do comitê acredita que você tem que subir os juros já em 2022 e metade do comitê acredita que você tem que manter o juro zero em 2022. Então, assim, é um comitê tão dividido quanto a gente jamais teve. A gente nunca teve um comitê tão dividido em relação à subida de alta de juros imediata. Tá? Então, significa que existe um risco, né? Que o Fed está olhando para isso, metade do comitê fala, olha, a gente já normalizou, a economia está normal, não tem que ter juro zero. Né? A outra metade diz o seguinte, olha, não, mentira, a gente ainda precisa do juro zero pelo menos durante 2022 e aí em 2023 a gente começa a subir os juros. Tá? Mas a verdade é que entre segundo semestre de 2022 e primeiro semestre de 2023, a gente vai ver um movimento de alta dos juros nos Estados Unidos. Esse movimento de alta de juros vai ter qual característica? Ele vai ter um movimento extremamente cauteloso. Tá? Por quê? Porque o Banco Central norte-americano, se ele é marcado por alguma experiência, ele é marcado pela experiência de tentativas frustradas de remoção de estímulo. Né? Você teve isso em 2013, você teve isso em 2018,
né? Toda vez que ele tentou subir os juros, ele errou no nível na velocidade de subida dos juros, ou que o Bernanke falou em tapering, por exemplo, em 2013, o mercado teve um movimento de aumento expressivo de volatilidade, e esse aumento expressivo de volatilidade fez com que ele tivesse que voltar atrás. Então, isso acho que assim, está na cabeça de todos os membros votantes do Comitê de Política Monetária deles, do FOMC, e eles não querem que isso aconteça. Então, na verdade, a gente vai ter um processo lento, gradual de subida de juros nos Estados Unidos, mas, não obstante, a liquidez no mundo vai diminuir. Esse é um ponto claro, entendeu? E preços de ativos que foram impactados positivamente por liquidez podem ser impactados negativamente pela remoção dessa liquidez. Isso é uma verdade, tá? Quando você olha para os Estados Unidos, no próximo slide, Vic, a curva de juros norte-americana, o próximo, desculpa. A curva de juros norte-americana começou a refletir isso, né? Os juros, quando ele falou olha, vamos começar a diminuir as recompras, o juro teve uma alta relativamente rápida, esse spike que vocês veem no gráfico da direita, né? Aí começou toda a confusão, né, sobre a discussão do teto de gastos norte-americano, do debt ceiling, do teto de emissão de dívida norte-americano, e aí o mercado deu uma certa acalmada, o mercado de juros deu uma certa acalmada, porque ele ficou com medo do que está acontecendo nos Estados Unidos em termos de debt ceiling. Tá? Vamos lá, vamos explicar o que está acontecendo nos Estados Unidos em termos de debt ceiling, porque essa parte é importante. Tá? E tem uma conclusão muito clara. Gente, os Estados Unidos vai defaultar na dívida soberana? Não vai. Não vai defaultar na dívida soberana. Tá? O que está acontecendo é que você tem uma discussão, e ela já melhorou nos últimos dias, por isso que o mercado estabilizou ontem até. Você tem três facções, normalmente você tem duas facções, você tem o Partido Republicano e o Partido Democrata, né? E eles brigam pelo tamanho do pacote de estímulos. Lembra que o pacote inicial proposto pelo governo Biden é um pacote de 3,5 trilhões de dólares. Dessa vez você tem três facções. Dentro do Partido Democrata você tem a facção mais progressista, que diz, olha, a gente tem que ter um gasto social, tem que ter uma série de outras coisas, e um pacote de infraestrutura, e você tem a parte conservadora do Partido Democrata dizendo, olha, gente, 3,5 trilhões de dólares é uma montanha de dinheiro, a gente não tem esse dinheiro para gastar, entendeu? O endividamento vai crescer excessivamente, a gente não tem esse dinheiro, a gente fica com um pacote de infraestrutura entre 1 trilhão e 2 de dólar, que ao longo de 10 anos dá 150 bi por ano de investimento em infraestrutura, e é isso que a gente faz. E os republicanos, vendo os democratas se degladiarem, falam assim, olha, pô, eu não preciso nem meter a minha colher nessa cumbuca, entendeu? Pô, assim, deixa eles brigando de um lado para aqui, que, pô, enquanto eles brigarem, para mim só um cafezinho basta, muito obrigado. Então, assim, não vai acontecer. O que vai acontecer é que os democratas vão, em algum momento, chegar a alguma conclusão sobre um pacote que é menor do que 3,5 trilhões de dólares. Os republicanos vão chiar, vão dizer que é dinheiro demais, vão tentar colocar alguma coisa dentro desse pacote. Vai ter muita, o que a gente chama de brinkmanship, né? Assim, jogo de cena, jogar para as câmeras do ponto de vista político, porque está todo mundo já com o olho na eleição parlamentar de 2022 e quem ganha a maioria tanto no Senado quanto no Congresso, né? Então, assim, a verdade é que você tem um incentivo gigante para todos os atores esticarem essa corda, ou seja, levar o problema até os 45 do segundo tempo. Foi por isso que a Yellen, né, a secretária Yellen, falou, olha, gente, a gente pode chegar num momento perto de, entendeu, um momento perigoso, etc. Em 2011, quando a gente chegou perto desse momento perigoso, a dívida norte-americana soberana foi downgraded pela S&P, entendeu? O mercado caiu 10% naquele dia e 17% no movimento inteiro, né? Então, assim, mas de prático, não vai haver um default da dívida norte-americana, sim, a corda vai ser esticada até os 45 do segundo tempo, ou seja, o mercado vai ficar nervoso até os 45 do segundo tempo. Isso é uma verdade, isso claramente é o cenário com o qual a gente trabalha. Por quê? Porque é meio chicken, o que o americano chama de chicken race, né? Vamos ver quem pisca primeiro, né? E quem piscar primeiro perde, né? Então, assim, no final das contas, você vai ter um pacote de investimento em infraestrutura entre 1 trilhão e 2, 1 trilhão e meio e 2, né?
esse investimento vai ser diluído ao longo de 10 anos, e você vai aprovar um aumento de emissão de dívida norte-americana e a economia segue. Tá? A discussão é, poxa, toda essa instabilidade política, né? E a gente falando de instabilidade política, a gente já faz um gancho para o Brasil daqui a 2 minutos, mas a gente falando de instabilidade política, ela gera algum impacto econômico, ou seja, ela faz com que os agentes econômicos, tanto os consumidores quanto as empresas, se retraiam, né? Acreditando nessa confusão de Washington, ou reagindo a essa confusão que você está vendo em Washington, e eles se retraindo, isso tem um impacto econômico maior do que o esperado. Isso é plenamente possível, essa parte é plenamente possível, ou seja, você ter um pouquinho mais de desaceleração porque o consumidor fica menos confortável ou porque as empresas ficam um pouco menos confortáveis. Tá, gente? Falando de Brasil, o próximo slide é sobre China, mas a China a gente já falou, né? Então vamos falar de Brasil. A gente continua num processo clássico de choque de custo de capital. Ponto. Assim, passando do ponto de falando sobre alocação, a gente continua num processo clássico de choque de custo de capital, né? De onde é que vem esse choque de custo de capital? Em português, claro, o Banco Central está subindo os juros muito rápido, né? De onde é que vem esse choque de custo de capital? De 2 fontes básicas, tá? Uma econômica e uma instabilidade política, tá? Institucional. Instabilidade institucional, ela é além de política, tá? A fonte econômica é, poxa, a gente está tendo uma inflação bem acima do que a gente esperava, bem acima do que o Banco Central esperava. A fonte dessa inflação, né, ela é, como no mundo inteiro, o choque de oferta, ou seja, a gente, Brasil, também está sentindo os efeitos desse choque de oferta no mundo inteiro. Falta carro, falta chip, falta agregado, falta uma série de coisas, né? Porque as cadeias de produção, a produção caiu e a demanda continuou, então, assim, isso gera uma falta e até você recompor e reintegrar as cadeias de produção vai levar algum tempo. Só que no Brasil, como a gente tem essa característica da inflação, que ela é uma inflação inercial, ou seja, a gente tem uma série de coisas indexadas à inflação passada, uma vez que você gerou esse primeiro choque inflacionário, ele começa a se espalhar pelo resto da economia mais rapidamente do que em outras economias, né? Então, aquilo que a gente chama de difusão, o Banco Central chama de índice de difusão, que é a quantidade de preços na economia subindo, está desagradavelmente alta. O Banco Central olha para isso, ele olha para as expectativas de inflação no ano que vem, né? No Focus, elas já estão em 4,17, 4,18, né? Então, ele olha para isso no ano que vem e fala assim, olha, minha meta de inflação é 3,5, as expectativas para o ano que vem, que é o que entra dentro do modelo dele, estão acima da minha meta, eu tenho que subir os juros de forma muito agressiva. Tá? Mas a agressividade da subida de juros, ela não se deve somente ao aumento da inflação. Assim, muito pelo contrário. Eu acho que uma parte importante da agressividade que o Banco Central tem sido forçado a utilizar no processo de subida de juros se dá por causa do ambiente, da intersecção entre a piora do ambiente político-institucional com o fiscal no Brasil, ou seja, é o prêmio de risco fiscal, né? A gente falou no Brasil do fiscal, e aqui, gente, assim, vocês me desculpem a minha cabeça, eu vou indo e voltando e a Vicky fica tentando acompanhar mostrando os slides, entendeu? Assim, mas é que o que eu estou falando aqui sem seguir o playbook da Vicky para mim dos slides, tá? Isso aí é só pegadinha com a Vicky. Então, assim, o que tem no Brasil na curva de juros brasileira é um prêmio de risco fiscal gigante. Poxa, Arthur, por que em junho estava tudo relativamente bem e julho, agosto, setembro foram todos meses extremamente difíceis para a gente? Por que essas coisas começaram, entendeu? E essas coisas pioraram tanto, que estava tudo relativamente bem e piorou tanto a partir de julho, né? Cara, gente, porque de julho em diante não tinha um dia que você não abria o jornal e você não via uma notícia ou de uma crise institucional, né, de algum conflito entre os poderes, executivo e judiciário é um claro exemplo, ou de algum balão de ensaio, alguma tentativa, né, de piora do perfil fiscal, ou seja, de fazer um buraquinho no teto, né? Vamos gastar aqui e tal,
E só para ficar bem claro, gente, aqui eu não vou emitir nenhuma opinião política de nenhum lado, tá? Para não gerar confusão, não gerar nenhum ruído. Mas, vamos fazer o Bolsa Família com R$ 350, vamos fazer o Bolsa Família com R$ 400. Aí a gente fazia a conta e falava, bom, R$ 400 fura o teto de gasto, não funciona, né? Então, quando a gente olhava para isso, e todo dia tinha assim, não, então vamos fazer isso aqui fora do teto, vamos fazer isso aqui, vamos dar uma acomodada aqui desse lado. E o mercado olhava e falava, olha, gente, a gente não tem dinheiro para fazer isso. O Brasil é um país que tem um endividamento como percentual do PIB bastante elevado, apesar dele ter melhorado recentemente. É um país que ainda lida com déficit fiscal, ou seja, o endividamento é alto e ele continua crescendo, porque a gente continua gastando mais do que a gente arrecada, e a gente tem um orçamento federal engessado. Então, o pessoal olhava para isso e falava, poxa, e ainda vem todas essas ideias, e o que mantinha isso tudo sob um certo controle era a PEC do teto dos gastos, viam todas essas ideias de furar um pouquinho o teto de gastos, né? Então, quando a gente olhava para isso, a gente falava assim, puxa, o mercado olhava e falava, olha, tem cada vez mais ideias, entendeu? Tanto do executivo, quanto do legislativo, quanto do judiciário, tá? Para furar o teto de gastos. Se a gente furar o teto de gastos, o endividamento cresce. Se o endividamento crescer, o Banco Central falou com todas as letras para a gente, olha, eu vou ter que responder uma piora do ambiente fiscal. Está lá, claro, em todas as atas. Vamos lembrar que o Banco Central começou esse processo de alta de juros com uma trajetória, que era, eu saio da Selic a 2, paro em 5,25, faço o que ele chamava de, então, ajuste parcial, olha, não quebrou nada, depois eu vou para 6,5, que é o juro neutro, ao longo de 2023. A gente já está na quarta versão de política monetária, que é, eu vou direto para acima de 8,5, mantenho os juros em território restritivo, que é o que o Banco Central, né, de verdade quer fazer para poder trazer as expectativas de inflação para baixo, e aí em 2023 eu jogo o juro para baixo em direção a 6,75. Isso é que os modelos de equilíbrio geral do Banco Central preconizam, né, o que eles recomendam para que você traga a inflação de volta ao centro da meta. Então, quando você olha para isso, e por que o Banco Central faz isso? O Banco Central fala, olha, tem uma série de choques de oferta, crise hídrica, uma série de coisas, mas ele faz parágrafo atrás de parágrafo sobre os riscos fiscais, né? Então, assim, de verdade, o Banco Central está te dizendo, olha, se a gente, para mal pagador, se a gente gastar demais, a gente vai ter que responder, né, com um conjunto de política monetária mais apertada. Então, é como se a gente tivesse... Isso, gente, é só um risco, tá? Assim, essa parte é importante. Isso não está acontecendo agora. O fiscal brasileiro, o déficit fiscal brasileiro corrente está melhor do que o esperado. A gente está com medo de que a lógica do sistema político e a interseção entre a política e a economia façam com que a gente volte a gastar mais. Ou seja, a gente volta a ser o país no qual a gente aperta o acelerador fiscal e, do outro lado, o Banco Central tem que pisar no freio monetário, né? A gente vem com um conjunto de políticas públicas que é relativamente inconsistente do ponto de vista de ter que gastar, de gastar, decidir gastar mais de um lado, e o Banco Central, para manter a inflação sob controle, sobe a taxa de juros. Tá? Então, no que isso implica? Tá? Então, assim, isso implica uma maior incerteza em relação à trajetória fiscal, maior incerteza em relação à trajetória fiscal implica uma taxa de juros mais alta. Volto ao meu ponto inicial, estamos vivendo um momento de choque de custo de capital, né? O juros está subindo muito mais. Já respondendo uma pergunta, quando a gente vai falar de alocação, como é que você responde a isso do ponto de vista de alocação? A verdade é que todos nós vamos poder investir muito provavelmente a partir do final desse ano, no início do ano que vem, no CDI a 8,5, né? Então, isso se reflete na precificação de todos os ativos brasileiros. O ativo livre de risco, que no caso do CDI não é nem tão livre de risco assim, que fique muito claro, entendeu? Vai gerar 8,5 de retorno. Tá? Então, qualquer que fosse a alocação antes, né, desse choque de custo de capital, a nova alocação pós-custo de capital tem que refletir, de certa forma, o fato de que a taxa de juros livre de risco mudou. Já reflete, o Bovespa já caiu, já veio para 110 mil pontos, ou abaixo de 110 mil pontos, chegou a bater abaixo de 110 mil pontos, entendeu? Assim, então, você já tem uma série de prêmios de risco sendo precificados, e a gente vai continuar nesse processo e vai entrar 2022 adentro, que é o ano da eleição presidencial, que é o grande divisor de água no Brasil, de águas no Brasil, entendeu? A eleição mais importante dos últimos 25 anos, porque
porque a gente vai escolher que tipo de política pública a gente quer implementar, e uma coisa está clara para a gente, não existe espaço, qualquer que seja o presidente eleito, qualquer que seja a plataforma, entendeu, a ser implementada em diversos aspectos, o que existe de verdade, gente, é uma absoluta necessidade da gente manter o equilíbrio fiscal. Se a gente não mantiver o equilíbrio fiscal, quem quer que seja o presidente decidir dizer, olha, esse negócio de teto de gasto é besteira, dá para a gente se endividar muito mais, esse negócio de dívida não é um negócio que tem que ser respeitado, o Banco Central vai continuar no processo de subida de juros e a gente vai voltar para um período parecido com a década de 90, onde o juro real é super alto, onde o setor privado tem mais dificuldade de ter capital, e quando você tem um processo com juro real muito alto, com o setor privado com mais dificuldade de ter acesso a capital, você prejudica o crescimento potencial, a gente volta para aquela mediocridade que é mais ou menos o que o Brasil viveu nos últimos 20 anos, né? Então, a gente flertou com sair disso aí, a gente tinha durante bastante tempo não, mas desde a época que o Ilan colocou a Selic a 6,5, que ela ficou a 6,5 um tempão, né? Você teve o juro longo naquela época era 8 e alguma coisinha, então as boas empresas do setor privado tinham acesso a capital, né, a 9, 10 de dívida, você conseguia fazer seus projetos de investimento, várias boas empresas vieram à bolsa, você tinha o processo de aprofundamento financeiro, que é exatamente o que a gente quer ver acontecer no Brasil, ou seja, o setor privado ocupar um espaço cada vez maior do PIB, porque isso é ligado ao aumento da produtividade marginal do capital, que faz com que o PIB potencial suba, né? A gente está no processo meio de desacelerar isso. A gente vai parar com isso, vai depender da eleição presidencial de 2022, mas certamente desacelerar esse processo com a Selic de 8,5, a gente já está desacelerando. Bom, gente, eu falei aqui durante 45 minutos, a Vicky está apavorada aqui porque ela quer ter tempo de falar de alocação. Eu paro Imagina, aqui. foi ótimo, Arthur, obrigada. A gente já tem também bastante perguntas aqui, eu vou só, acho que fazer uma conclusão, né, eu acho que de tudo isso que a gente tem visto, como que a gente tem se posicionado, né, acho que tem uma parte aqui do nosso trabalho, né, que é olhar um horizonte mais de médio a longo prazo, então olhar a composição, né, das diferentes classes de ativos, nível de risco, mas também tem um trabalho aqui nosso diário de monitorar o que está acontecendo e fazer ajustes táticos, né? Então, vou passar um pouco dessa perspectiva para vocês. Acho que um ponto importante aqui, que é base, né, para as nossas discussões e para a nossa gestão, é a diversificação, tá? Então, a gente está falando sempre dos nossos mandatos diversificados. É claro que como o próprio Arthur disse, a gente está falando de uma mudança de nível de juros, né, aqui no Brasil, então isso traz atratividade, principalmente para os ativos de renda fixa, mas de qualquer forma, olhando para esse horizonte, né, olhando proteção de capital, do patrimônio dos nossos clientes no médio a longo prazo, a gente acredita muito nesse papel da diversificação, seja ela dentro de Brasil mesmo, em outras classes, a parcela de alocação internacional, acho que independente do momento que a gente esteja, né, e aí muito também olhando para o ano que vem, um ano mais desafiador aqui para o Brasil, independente disso, a parcela internacional é bem importante aqui na composição de risco, e até nesses momentos mais estressados de defesa, né? Então, a gente tem um portfólio bem diversificado. Aqui são alguns percentuais de um portfólio de nível de risco intermediário, né? Os fundos exclusivos, as carteiras, cada mandato acaba tendo seu nível de risco, né? Baseado no perfil das famílias, dos clientes, mas no geral é um perfil bem diversificado. O que a gente tem feito e buscado aqui ao longo dos últimos meses, né, e já visando também em 2022 mais desafiador, não só aqui no Brasil, né, mas toda essa discussão que o Arthur mencionou lá fora também. A gente deve ter, a gente já vem falando isso há alguns meses, um ambiente lá fora um pouco mais volátil do que a gente estava acostumado a ver ao longo dos últimos meses. Então, a ideia aqui é uma diversificação não só de classes de ativos, né, mas de prêmios de riscos diferentes. Então, buscando estratégias que se complementem, estratégias descorrelacionadas, para a gente ter uma alocação mais eficiente, tá? Em termos de ajustes mais táticos, já há alguns meses, né, lembrando que a parcela de renda variável Brasil
ela vem sofrendo, apesar de a gente enxergar dados micros melhores, né? Então, as empresas têm reportado resultados melhores, como o próprio Arthur disse, algumas têm caixa, né, mais alto, então, que dariam suporte para um momento eventualmente mais desafiador também, mas, de qualquer forma, né, o mercado ele acaba sofrendo com todas essas incertezas. E aí, como que a gente compõe a nossa parcela de renda variável? Algo como daquela alocação, 17,5% em fundos de renda variável ativa, né? Então, gestores do mercado, onde que passam aqui por todo o nosso processo e construção de portfólio, buscando as melhores oportunidades, né? Onde eles realmente enxergam geração de valor no médio e longo prazo, e taticamente a gente vai ajustando, acomodando algumas estruturas, tanto de defesa como eventualmente de oportunidade. É claro que ao longo dos últimos meses, com toda essa piora, né, na situação, essa discussão fiscal, incertezas políticas, ruídos institucionais, a gente veio adicionando algumas defesas, né? Então, para quem estava aqui no mês passado, a gente tinha uma estrutura que era uma put spread, né, de 113 a 108 mil pontos, ou seja, com a queda do Ibovespa, no caso, a gente defenderia parte dessa queda. E foi o que aconteceu, talvez até mais rápido que a gente esperava, porque foi um mês de volatilidade não só no Brasil, mas lá fora também, que acabou impactando as bolsas de maneira geral, vocês devem ter acompanhado, e aí essa estrutura acabou entrando no dinheiro. Então, a gente agiu muito rápido também, embolsou parte desses ganhos, dessa estrutura de defesa, e a gente trocou aqui para uma estrutura parecida, mas um nível abaixo, né? Então, hoje a gente tem aqui uma put spread de 108 a 103 mil pontos, tá? Então, não necessariamente, um ponto importante, o Ibovespa precisa romper, por mais que ele tenha se aproximado já mais de uma vez desses 108 mil pontos, né? Se você já tem uma queda pela dinâmica dessa estrutura de opção, ele já vai ganhando um espaço dentro da estratégia e já vai defendendo aqui os portfólios, algo que aconteceu ao longo dos últimos meses, tá? Então, acho que esse dinamismo, essa habilidade, essa agilidade aqui nesses ajustes táticos são bem importantes e acabou funcionando no último mês. Outros ajustes táticos, posicionamentos táticos que a gente tem, né? E aí eu brinco que tem algumas posições que são táticas, né? Que duram 1, 2 semanas, e outras que necessariamente podem ficar por mais tempo dentro dos portfólios. E é o caso da Treasury, né? Para quem se lembra, a gente montou essa estrutura no final do ano passado, a Treasury rodava ali por volta de 0,90, muito com essa visão de que o Banco Central poderia fazer algum ajuste, mas de forma bem gradual. Esse posicionamento, essa visão, né, como o próprio Arthur colocou, ela se mantém, e a gente carregou isso ao longo de quase todo o ano, por enquanto. A gente aproveitou até alguns momentos para aumentar essa exposição, e a gente carrega essa posição, então, exatamente, que a gente chama tomada na Treasury, né? Ou seja, a gente aposta na alta desses juros mais longos. E acaba sendo, de certa forma, uma posição até defensiva, né? Então, porque a gente está vendo um crescimento, uma inflação, né, mais pressionada, o Banco Central tem espaço para ajustar os juros, mas se isso, por algum momento, o Banco Central tiver atrasado, né, nesse movimento, e a Treasury, ele tiver que puxar os juros mais rápido, essa Treasury subir muito rápido, onde as bolsas poderiam sofrer, aqui seria como uma defesa, tá? Então, bem importante esse posicionamento. E, além disso, né, a nossa parcela internacional, né, de renda variável global, ela também tem uma exposição aqui ao câmbio, tá? Então, todo momento ali nos últimos meses, a gente permaneceu comprado no dólar versus o real. Reforçando aqui, acho que a gente, como eu falei, o Arthur comentou, no último mês, particularmente, foi de bastante volatilidade, né, nos mercados internacionais também, diferente um pouco da dinâmica dos últimos meses. E aqui, nessa parcela, é claro que a gente tem uma concentração maior em Estados Unidos, mas é uma parcela onde a gente tem uma exposição global, e não em outros países também, e em setores, em setores também bastante diversificados, buscando essas melhores oportunidades através também de gestores ativos lá fora. Então, isso é bem importante aqui na composição de risco do fundo. E para finalizar, né, mudanças que a gente implementou ali no final de setembro, agora em outubro, uma maior descorrelação aqui das estratégias de multimercado, né? Lembrando que mês passado a gente já diminuiu um pouco a exposição a multimercados, pensando nesse ambiente mais volátil, né, final desse ano, o ano que vem,
E adicionalmente a isso, essa redução na classe de ativo, trazendo aqui para neutro, a gente adicionou essa estratégia aqui de hedge funds globais, estratégias descorrelacionadas, né, onde você tem um dinamismo maior, estratégias de tendência de preço, de prêmio de risco, fundos aqui como Sistemática, BlackRock, Nordea, entre outros, tá? E aí, no final, exatamente o que eu passei anteriormente, né? A gente tem um posicionamento mais tático aqui nesse mês, sem grandes mudanças em relação ao último mês, né? A gente foi bem ágil ao longo do período, mas em termos de percentuais para as classes de ativos, a gente permanece da mesma forma. Então, falando aqui nesse nível 3 aqui intermediário, né, que a gente tem, a gente está falando de uma posição neutra aqui em pós-fixado, de 20%, inflação 15%, acabei não mencionando, mas acho bem importante, a gente reconhece, tá, aqui, que esse nível atual de juros, né, dos ativos de renda fixa estão mais atrativos, mas como a gente ainda tem um ambiente de incertezas, né, o Arthur passou bem isso, a gente tem sido bastante cauteloso no momento para aumentar essa exposição, né, a gente está vendo já tanto a parte de juros nominais, juros reais, as NTNBs, né, negociando ali investimentos não tão longos, IPCA mais 4, 4,5, com taxas atrativas, mas essa conversa a gente já tem há 2 meses, quando estava rodando ali 3,80, 4, dependendo do vencimento. Agora a gente já está 4,5, 5. Então, a gente tem sido bem cauteloso nesse sentido, tá? E a gente tem uma posição neutra. Multimercados aqui 37,5, renda variável levemente under 17,5 e a parcela internacional de renda variável 10%, que é a mesma exposição ao câmbio, tá? Então, 10% aqui de exposição cambial. Bom, tentei correr aqui para a gente passar para as perguntas, que acho que a gente tem bastante coisa. Então, vamos lá para as perguntas, gente. Primeiro, o Zé Marcelo aqui, vamos por ordem. Ele fala que em períodos de volatilidade, a gente tem visto economias, grandes fortunas migrando para economias mais fortes, precisamos proteger nossas carteiras. Quais as indicações de estratégia? Zé Marcelo, eu acho o seguinte, cara, essa é uma ótima pergunta e eu acho que qualquer portfólio hoje em dia, ele tem que ter 4 elementos, tá? E aí, assim, dependendo da sua aversão a risco ou da aversão a risco dos clientes, ele tem que ter a seguinte, aí você calibra esses quatro elementos. Primeiro, proteção contra a inflação. Se tem alguma coisa que o Brasil tem, infelizmente, essa tecnologia de gerar inflação, né? Então, assim, você tem que proteger o seu portfólio contra a inflação. A gente acha que os títulos públicos federais ou alguns dos incentivados, entendeu? Duration intermediário, tá, gente? Só para ficar muito claro, não estou falando para ir para coisas muito longas, não. Estou falando para ir para 2024, 2026, talvez até 2028, né? Você vai ganhar inflação mais 4,5, vai ganhar inflação mais 5, alguma coisa nessa magnitude. Já é um retorno bastante razoável, e se as coisas derem errado, você está protegido no componente IPCA, entendeu? Então, assim, não funcionou esse ano porque a abertura de taxa foi tão grande que mesmo o IPCA tendo acelerado a abertura de taxa mais do que compensou o componente IPCA, mas eu não acho que vai ser isso que vai acontecer daqui para frente, tá? Então, assim, você tem a proteção contra a inflação. Tem um pedaço nas boas empresas do setor privado ainda faz sentido? Poxa, Arthur, você falou que ano que vem vai ser volátil, eleição, etc. Gente, as boas empresas do setor privado brasileiro ganhavam dinheiro na década de 90. Tá? Então, assim, acho que tem um espaço ainda, dependendo da aversão a risco de cada um, para ter as boas empresas do setor privado. 3, ter os grandes gestores. Né? Tá com os bons gestores. Para passar crise, eu sentei do lado do Luiz Stuberger durante 10 anos. Né? Então, assim, gente, Luiz Stuberger, Rogério Xavier, lá fora, entendeu? Howard Marks, Ray Dalio, toda essa turma, entendeu? Para te ajudar a passar momentos mais voláteis, entendeu? Faz todo sentido. Primeiro, porque eles geram alfa. Segundo, porque eles geram conteúdo intelectual, eles geram debate aqui dentro da XP. Você poder debater com o Xavier, com o Luiz, você poder, entendeu? Acessar o pessoal do Bridgewater para entender qual é a visão deles sobre juros nos Estados Unidos. Isso aí faz todo sentido, tá, para a gente. E a terceira, diversificação internacional. A quarta, desculpa, diversificação internacional. A diversificação internacional, ela faz sentido independente do seu cenário de Brasil. Tá? Por quê? Porque o que você está comprando
o que você está alocando, o que você está ganhando no seu portfólio quando você aloca internacionalmente? Crescimento. Tá? Você está comprando setores de hipercrescimento que não existem aqui. Setor de tecnologia. E eu não estou falando dessas empresas conceituais, a gente já discutiu muito sobre tecnologia, que negociam a 100 vezes lucro, a 100 vezes receita, não. Estou falando das boas empresas de tecnologia que crescem 20%, 30% ao ano. Gente, é só você parar para pensar, a quantidade de dados que o mundo produz cresce algo ele dobra a cada 2 anos. Então, assim, o setor de tecnologia daqui a 10 anos vai ser ordens de magnitude maior do que ele é hoje? Vai. Quem tem que organizar toda essa informação, todos esses dados, né, e dados são o novo petróleo, assim, vai ganhar mais dinheiro. Setor de saúde. Tem uma coisa que é verdade, é que, infelizmente, a população global está envelhecendo. E quando você envelhece, você consome mais hora médica, você consome mais medicamentos, e medicina personalizada, que é mais cara ainda. Então, você agrega um componente de crescimento no seu portfólio que, além de tudo, tem a vantagem de diversificar risco Brasil. Então, assim, você ganha nas duas pontas. Então, você tem esses 4 elementos que você deveria ter. Fora isso, você tem que refletir dentro dos seus portfólios o fato de que o ativo livre de risco no Brasil vai gerar um retorno maior do que ele gerou no passado. Então, você tem que pesar um pouco mais para a renda fixa, um pouco menos para a renda variável. Ponto. Essas são as respostas para a alocação, Zé Marcelo. Complementando essa parte de renda fixa, tem uma última pergunta aqui da Luísa que ela mandou, se a parcela de pós é só liquidez ou tem crédito também. Sim, a gente divide, tá, a parcela pós-fixado, uma parte realmente mais para liquidez, para a gente até ter agilidade em movimentos táticos, oportunidades que surjam no meio do caminho, e uma parcela de crédito privado. É claro que com uma análise, né, bem cuidadosa, o que a gente tem visto em crédito privado, né, acho que desde o pior momento ali do ano passado, onde você teve uma abertura forte dos spreads, março, abril, você veio tendo uma estabilização, né, desse mercado, então um fechamento dos spreads, né, mais concentrados ao longo do segundo semestre, esse ano, então isso tem refletido em uma performance positiva, só que adicionalmente, né, com uma taxa de juros mais alta, você tem tido uma captação muito forte também para fundos de renda fixa e de crédito privado, o que, com uma maior demanda, né, em função, olhando o que tem de oferta das empresas em relação à dívida, você tem que tomar cuidado, por quê? Porque parte desse fechamento dos spreads é em função dessa liquidez. Então, a gente ainda enxerga, tem uma perspectiva favorável aqui para o crédito privado, mas olhando bem com atenção a capacidade do mercado em absorver essa liquidez nesse mercado em específico. Tá? Aí a gente tem uma análise tanto aqui internamente da nossa equipe de renda fixa, quanto outros gestores de crédito privado que fazem um processo com bastante diligência aqui de selecionar boas empresas que têm capacidade de honrar com as suas dívidas, tá? Então a gente divide basicamente, vamos pensar ali no 20%, 10 em liquidez e 10 em crédito privado. Tem uma outra... Então, pode vai, Vic. Não, a minha é mais rápida aqui, Então vai você. que eu acho que é um ponto importante. Tem a pergunta do João, essa call e essa put spread vencem quando, tá? Basicamente agora no final do mês, tá? Então, final de outubro, início de novembro, mas não necessariamente, aqui é importante, igual foi o último mês, por exemplo, a gente precisa carregar isso até o vencimento. Então, aqui a gestão é bem dinâmica. Poxa, entrou no dinheiro ali, já a gente analisa as perspectivas que a gente tem nos próximos eventos para mercado, a gente pode embolsar ganhos ou deixar vencer, é bem dinâmico, tá? Mas no caso, essas duas vencem agora no final do mês. Deixa eu pegar aqui, tem uma pergunta do Sérgio Werneck. Primeiro, Sérgio, depois se você puder, escreve aí se é algum parente do professor Rogério Werneck da PUC, que ele me deu aula, se você perguntar sobre inflação, você tem que, se você for parente dele, ele é o papa nesse assunto. Mas, então, vamos lá. É correto interpretar que a inflação global é conjuntural e não estrutural? Essa é a pergunta de $1 trilhão, Sérgio, pelo seguinte, na verdade, essa pergunta é de $110 trilhões, que é o mercado de bons mundiais de verdade. É correto identificar que é correto você dizer que você tem um componente de choque de oferta nessa inflação, ou seja, que esse choque ele é temporário. Existe uma parte que é claramente temporária. Agora, o que um choque temporário junto com a liquidez global que a gente nunca viu antes causa, ou seja,
quando você dá o primeiro choque no sistema, mas tem dinheiro sobrando para tudo quanto é lado, se esse primeiro choque, junto com essa liquidez, faz a inflação se tornar mais permanente do que os bancos centrais esperam ou não, é a pergunta de 110 trilhões de dólares. Então, assim, o Banco Central norte-americano está claramente apostando, e o Banco Central Europeu e o Bank of Japan estão claramente apostando, dizendo, olha, não, fica tranquilo, isso é a inflação é aquela corcunda, né, que a gente mostrou ali, aquela corcova de camelo que a gente mostrou ali. Temporária, choque de oferta, política monetária não tem que responder a choque de oferta, vai passar, e quando passar, quando ela se dissipar ao longo do tempo, você não vai deixar nenhum vestígio permanente disso. Tá? Assim, isso é uma aposta, a gente não tem muita certeza, né? O Banco Central norte-americano, na primeira crise de 2008, ele pegou e imprimiu 4 trilhões de dólares. Se você fosse um monetarista e chegasse e dissesse, olha, o Banco Central vai sair de um balanço de 800 bi de dólar para 4 tri de dólar, ou seja, ele vai multiplicar o seu balanço por 5, o que ia acontecer se você fosse um monetarista, você estudou em Chicago, lá, aluno do Milton Friedman, você ia dizer, cara, a inflação ia explodir. E a verdade é que de 2008 até 2020, os bancos centrais ficaram tentando fazer a inflação subir, não a inflação cair. A gente não teve inflação nenhuma e essa impressão toda de moeda não virou inflação. Agora, isso significa que você pegar o balanço do Banco Central agora de 4 tri e levar para 8 tri, além de, on top of that, você dar um choque de oferta, não virar uma inflação mais permanente, ninguém sabe. De verdade, quem te disser que sabe, pergunta para ele e depois me pergunta. Mas, assim, não, assim essa é a pergunta de 1 trilhão de dólares. Eu acho, de verdade, para não ficar sem resposta à tua pergunta, que a gente ainda tem elementos desinflacionários no mundo que são poderosos, que tem a ver com tecnologia. A tecnologia ela é eminentemente desinflacionária, né? Ela gera ganho de produtividade que faz com que o preço das coisas caia ao longo do tempo. Isso não se observa no horizonte de curtíssimo prazo, porque a Toyota não está conseguindo produzir o Corolla porque está faltando o chip, etc. Aí o preço dos carros usados sobe 40%, esse tipo de coisa. Mas acho que ao longo do tempo a gente ainda tem alguns elementos desinflacionários estruturais que ajudam a ancorar a inflação, entendeu, num nível relativamente confortável. Mas, poxa, isso é uma hipótese, isso a gente vai ver ao longo do tempo. Tá? Arthur, eu vou passar mais uma pergunta aqui que eu acho que é interessante do Ideraldo para você. Como vocês veem a evolução de preços de commodities, principalmente petróleo, minério de ferro e efeitos nos mercados de ativos? Então, vamos lá, gente. Petróleo e minério de ferro têm dinâmicas diferentes. Tá? Por quê? Porque petróleo é uma questão de oferta. Tá? É uma questão de, poxa, existe petróleo físico disponível nesse momento para suprir toda a demanda global. Basta o OPEP voltar a bombear. Entendeu? Então, assim, é uma questão, a gente está discutindo oferta e estamos discutindo o quanto a OPEP vai, entendeu, efetivamente bombear para manter o mercado dentro de um certo equilíbrio. Lembra que a OPEP joga um jogo, que é um jogo que é o seguinte, ela tenta manter o petróleo o mais alto possível, que não viabilize o petróleo de shale dos Estados Unidos, o xisto nos Estados Unidos. Né? Ela quer matar o petróleo de shale nos Estados Unidos, né? E normalmente o preço marginal no shale nos Estados Unidos era visto como alguma coisa entre 50 e 60 dólares. Então, a Arábia Saudita e a OPEP como um todo falavam assim, a gente tem que botar o preço para que não tenha muito mais produção norte-americana, para a gente não perder market share, mas se a gente botar o preço alto demais, os Estados Unidos voltam a produzir, se a gente botar o preço baixo demais, a gente começa a perder dinheiro. Então, assim, era mais ou menos essa equação que a OPEP está tentando resolver e vai tentar resolver pelos próximos 20 anos. Tá? Minério de ferro já é outra história. Minério de ferro, assim, a gente tem demanda, é um problema de demanda e construção na China. E a gente acabou de ver que construção na China vai desacelerar. Tá? Assim, só para ficar muito claro, gente, o preço do minério de ferro ele não está ruim. Ele está ruim comparado, porque a gente tem sempre aquele viés de ancoragem e a gente pensa no 200 dólares onde ele estava. Mas ele começou esse movimento de alta, ele começou a 75 dólares, foi até 200, né? E depois ele caiu para 90 e agora está em 115. Então, assim, 115 é um preço no qual a Vale ainda ganha muito dinheiro. A questão é se essa desaceleração que a gente vai observar daqui para frente no mercado imobiliário chinês vai afetar ainda mais e aí o preço vai cair mais ainda. É possível, aí é difícil dizer.
Tá? E quanto às commodities agrícolas, o resto do complexo de commodities, aliás, gente, isso é um ponto interessante que a gente pode fazer sobre o crescimento global. Tá? Vou fazer aqui e usar as commodities como exemplo para poder responder essa pergunta. Todo mundo diz assim, olha, o crescimento global está despencando, olha a estagflação no mundo inteiro, etc. Tá bom. Por quê? E o termômetro que as pessoas usam a minério de ferro caiu de $200 por tonelada para $90 por tonelada, que é um termômetro eminentemente brasileiro, porque o minério de ferro importa muito para o Brasil e para a Austrália, mas para o resto do mundo ele importa bem menos. Você olha o preço do cobre, né? Então vamos pegar vários termômetros para tirar a temperatura da economia global. O preço do cobre indica que a gente está numa recessão global? Nem de perto. Zinco, entendeu? Níquel? Nem de perto. As commodities agrícolas, tá? Indicam que a gente está numa recessão global? Também nem de perto. O petróleo indica que a gente está numa recessão global? Nem de perto. Entendeu? Exportação chinesa, all-time high. O preço de um container de Long Beach para a China, entendeu? Super alto, $12 mil. Pô, um negócio que custava $3 a $4 mil, está custando $12 mil para ser mandado de Long Beach para a China. Então, assim, os vários termômetros que a gente usa para medir a temperatura global não estão dando nem de perto a mesma, entendeu, conclusão de que o minério de ferro está dando. Então, assim, é só para dizer que assim, nos parece que o crescimento está claramente arrefecendo, mas ele não está colapsando. Pelo menos a gente ainda não tem nenhum elemento para dizer que ele esteja colapsando. E as commodities, para terminar aqui, cara, é justamente isso. Algumas têm uma resposta de oferta mais rápida, as commodities agrícolas, se tiver quebra de safra no Brasil por causa, entendeu, da crise hídrica, aí pô, o preço vai explodir. Mas, assim, minério de ferro, o preço ainda está relativamente razoável, não está tão ruim assim não, mas pode piorar se essa desaceleração chinesa se tornar mais endêmica, pode. Eu até aproveitei aqui na sua fala, coloquei o gráfico só para todo mundo ter referência. A gente não colocou todas as commodities, mas o minério de ferro e esse índice aqui que mostra uma referência de todas as commodities. Você vê que ele está bem mais comportado, com até muitas dessas commodities subindo na margem. Então, é isso que traduz um pouco o que o Arthur colocou.